Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Hoje vamos usar como meditação um trecho do Velho Testamento que está em 2 Reis e um trecho do Novo Testamento que está escrito por São Lucas. Como vocês sabem, é de nosso costume sempre usar trechos do Evangelho. E esse trecho do Velho Testamento vai nos ajudar a entender melhor a mensagem, a lição dada por Jesus no Evangelho, não é? Então a Bíblia, é muito bom eu saber, é sempre bom eu lembrar que a Bíblia é um livro que é um conjunto de vários livros que formam a Bíblia. E ela é dividida entre Novo Testamento, que é quando Jesus nasce, né? E vem os evangelhos, as epístolas dos apóstolos, os atos dos apóstolos, que é as primeiras movimentações dos apóstolos depois da ressurreição e subida de Jesus. Bom, e depois tem o livro de Apocalipse, não é? Então, o que nós aprendemos? Que a Bíblia tem o antes do nascimento de Jesus, que é o Velho Testamento, onde é narrado a criação do homem, a formação do povo de Israel, a formação de um povo que foi escravo no Egito e depois foi para a sua própria terra para poder conhecer o único Deus, ter a crença do Deus único, que os outros povos tinham crença em vários deuses, conhecer o verdadeiro Deus, estar preparado para receber depois o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que salvaria toda a humanidade. Então, é muito importante que nós entendamos o seguinte: a Bíblia é dividida em dois tempos, antes do nascimento de Jesus, né, e depois do nascimento de Jesus. Então, nós enfatizamos muito os evangelhos e hoje vamos usar um trecho do Velho Testamento, do profeta Eliseu, para que possamos entender melhor o que Jesus quer ensinar com a passagem em Lucas. Amém? Amém. Lucas 9, do 51 ao 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Então, esse trecho é uma lição de Jesus também, uma lição até de fácil entendimento, não é? Porque Jesus, ele narra uma passagem onde ele chama a atenção dos apóstolos para uma atitude que eles queriam tomar. O que aconteceu? O que o texto nos narra? Que os apóstolos, acompanhando Jesus, iam para Jerusalém. Estava perto de Jesus ser julgado, do grande sacrifício que ele faria na cruz do Calvário por todos nós. E eles estavam resolutos, indo para Jerusalém. E os apóstolos indo à frente, alguns dos apóstolos, entraram num povoado de samaritanos. Samaritano era um povo misto, era um povo misturado e que tinha uma outra religião, não é? Uma religião diferente dos judeus, uma forma de adorar diferente, não é? Podemos dizer assim. E o povo samaritano e o povo judeu não se davam bem, né? E esse povoado era um povoado de samaritanos, e Jesus e os apóstolos estão passando por ele. E os samaritanos, percebendo, esses habitantes desse povoado, percebendo que Jesus ia para Jerusalém, não receberam bem Jesus, não queriam que eles ficassem lá. Tiveram uma atitude hostil para com Jesus, porque essa atitude fazia parte daquele preconceito, daquela guerra de versões religiosas
e racistas, né, que existiam naquela época entre samaritanos e judeus, né? E que é uma grande bobagem, porque todos os homens são iguais e todos são amados por Deus, não é? Todos nós somos iguais, independente da cor, da religião, mas naquela época os samaritanos e os judeus não se davam bem, não é? E Jesus passando por aquele povoado e aquele povo samaritano daquele povoado, sabendo que Jesus ia para Jerusalém, não recebe bem e quer que ele vá embora. E os apóstolos, revoltados, indignados com a atitude daquele povo, o que os apóstolos fazem? Senhor, quer que mandemos que caiam raios do céu e destruam esse povo, destruam esse povoado? Tal a revolta que eles tinham. Que atitude, não? Que atitude. E Jesus diz assim, mas vocês não sabem que espírito vocês são? O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês pertencem a Deus. Deus é amor, Deus é perdão, Deus ama também os samaritanos. Essa atitude não é uma atitude, nem deve se passar pela cabeça de um discípulo de Jesus agir dessa forma, com tanta indignação, a ponto de poder matar pessoas que se opõem ou que têm uma atitude reprovável. Porque a atitude do povo de Samaria, ela foi baseada num racismo, num preconceito que havia naquela época. E o preconceito, ele se origina da ignorância mesmo. E Jesus sabe que todos nós ignoramos muitas coisas e ele quer nos ensinar. Mas, de qualquer maneira, a atitude dos apóstolos foi uma atitude estranha para quem é discípulo de Jesus. Senhor, tu queres que pedimos que caiam raios dos céus e consumam esse povoado? E Jesus os repreende. Vocês não sabem que espírito sois? O Filho do Homem veio para salvar os homens e não para destruir. Salvar, atitude de amor, atitude de salvação, de reconciliação, atitude para que todos possam ter acesso a Deus, atitude do Deus de amor, uma atitude do Deus de amor. Mas o que os apóstolos podem ter se baseado para tomar essa atitude? Existe uma passagem no Velho Testamento que nós vamos ler agora, que nós vamos usar para a nossa meditação. Então vamos ler a passagem que se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 23 ao 25, que é uma passagem que conta o que o profeta Eliseu fez numa situação um pouco semelhante, amém? 2 Reis 2, 23 a 25. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Reparem que o profeta Eliseu, ele está a caminho de um lugar. E um grupo de jovens, um grupo de adolescentes, que naquela época, como hoje, as pessoas muito jovens, muito adolescentes, têm uma certa rebeldia. Às vezes fazem brincadeiras pesadas. Eles não têm aquela serenidade de uma pessoa mais adulta, mais velha, não é? E por muitas vezes, em grupos, principalmente quando eles estão em grupos, eles agem de forma muito assim, debochada. E eles, vendo o profeta Eliseu, que tinha uma calvície, começam a debochar da calvície do profeta Eliseu. E começam a debochar da calvície do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu se irrita com aquilo, e ele amaldiçoa aqueles jovens. O que acontece? 2 ursas saem da região, atacam os jovens e matam 42 jovens. E o profeta Eliseu segue o seu caminho, não é? Vocês percebem que o profeta Eliseu se irrita, ele não leva em conta que tratam-se de jovens, de provavelmente adolescentes,
com aquela característica normal do adolescente ser rebelde, especialmente quando ele está em grupo, que o profeta Eliseu, para quem não o conhece, é um homem de Deus, um homem usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus séculos antes de Jesus nascer. Não é? Ele se encontra no Velho Testamento. Mas o que faltou ao profeta Eliseu para não tomar essa atitude de amaldiçoar os jovens? E o que faltou aos apóstolos para propor a Jesus que fizesse cair raio dos céus e consumisse aqueles samaritanos que não queriam receber Jesus porque ele ia para Jerusalém? O que irritou tanto os apóstolos como Eliseu? Bem, a verdade é que nós temos uma consciência, a seguinte consciência: nós ainda não conhecemos o amor de Deus como precisamos conhecer. O amor de Deus é um amor perdoador, que joga fora todo orgulho, toda indignação. Jesus nos ensinou a oferecer a outra face quando somos agredidos. Nós não temos que ter esse espírito de vingança nem de retribuição. E nós pertencemos a Deus que é amor, que é bondade, que é caridade, e que Deus que nos perdoa todas as nossas faltas e quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos que ser discípulos de Jesus e temos que nos parecer com Jesus, no seu amor, no seu perdão. Jesus, quando estava na cruz, morrendo, pediu a Deus que não culpasse as pessoas daquele pecado, porque as pessoas não sabiam o que faziam. Semelhante a esses jovens que debocharam do profeta Eliseu, um homem com uma autoridade espiritual enorme, que chegou ao ponto de, quando ele amaldiçoou os jovens serem mortos por 2 ursas. Veja a autoridade espiritual do profeta Eliseu, mas uma autoridade espiritual mal usada. Mas o profeta Eliseu tinha essa consciência total de Deus? Provavelmente não, porque essa consciência vem com a vinda do Cristo. E Jesus vai nos esclarecer o amor, a bondade e a verdadeira face de Deus. O que as pessoas antes de Jesus, por mais que elas quisessem, elas não tinham essa visão que Jesus veio trazer, porque essa visão somente Jesus poderia trazer. Que é a visão de como Deus é 100%. É a visão da bondade, do amor, é a visão que Deus é Pai, que as pessoas não tinham essa visão. Então, o que acontece? Vocês percebem que essas 2 passagens, se vocês prestarem atenção, elas são parecidas, mas com desfechos diferentes. Nós temos que ter essa noção de que nós devemos amar, devemos perdoar, não devemos nos irritar com as pessoas, devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, devemos querer bem as pessoas que não gostam de nós, devemos orar pelos nossos inimigos, porque essa é a vontade de Deus. Jamais amaldiçoemos alguém, jamais pedimos a Deus que cause mal a alguém, porque estamos indignados. Por quê? Porque Deus quer de nós atitudes amorosas. E Deus fala assim, vocês não sabem, para os apóstolos, Jesus fala assim, vocês não sabem que espírito vocês são de Deus, vocês vão levar o evangelho, a mensagem de Deus. Vocês devem falar apenas do amor, do perdão, da caridade e da bondade. E nós temos que ter isso em mente. Quando nós nos indignamos, precisamos pensar o que Jesus quer. Para meu espanto, o que acontece? As pessoas, vocês vejam um exemplo que eu vou dar, como as pessoas às vezes desconhecem o que Jesus ensina, o que Jesus prega. Eu vi um grande pregador de muitos anos, uma pessoa que está há mais de 30 anos pregando o evangelho, dando uma mensagem totalmente contrária, usando simplesmente a lógica do que Jesus ensina sobre o casamento. E ele é um grande pregador do evangelho, mas usando a lógica, ele dá uma mensagem totalmente contrária.
Eu vi pessoas assim, vamos por cristãos, pessoas que se confessam cristãos, numa refeição, dizendo que se deve, ensinando uma criança a bater na outra, a não apanhar, a ser violenta, coisas que Jesus não ensina. Tanto o pastor que conhece bem a Bíblia, porque já prega há mais de 30 anos, ele não poderia ensinar uma coisa diferente sobre o casamento do que Jesus ensina, e essas pessoas que confessam Jesus como Senhor, que se confessam cristãs, não poderiam ensinar uma criança a violência, porque Jesus não ensina a violência, Jesus é o príncipe da paz. Nós temos que defender o ponto de vista, os ensinos de Jesus e não a nossa lógica, e não ser cristãos apenas em algumas coisas e outras não. Nós temos que ser discípulos de Jesus, absorver os ensinos de Jesus 100%, porque o Jesus nos ensina o que é eterno, o que vem de Deus, o que é bom, e não a nossa lógica. A nossa lógica muitas vezes nos leva para uma coisa longe de Deus. Para nós, por mais lógica, por mais certa que seja, ela desmente aquilo que Jesus ensina. Por isso, tomemos cuidado, porque nós percebemos o seguinte: vocês veem como o profeta Eliseu, no Velho Testamento, e como os apóstolos, no Novo Testamento, usariam mal uma autoridade espiritual que eles tinham. E nós não podemos usar mal aquela autoridade espiritual que Deus nos deu, porque nós somos conhecedores da vontade de Jesus. E quando vamos ensinar, procuremos ensinar o que Jesus ensina, amém? Para que as pessoas conheçam o Evangelho e possam ser abençoadas e libertas por Deus de todas as cadeias do pecado, da violência, dos vícios, da tristeza, da depressão, que hoje assola tantas pessoas, amém? Vamos amar Jesus, porque se nós não somos fiéis, Ele permanece fiel, Ele nos ama, amém? Amém. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Aproveite para se inscrever no canal e aí você receberá notificações, saberá quando tem um vídeo novo, amém? Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante, inspiradora, e vai totalmente contra as coisas que a gente ouve assim no dia a dia, né? Pessoas falam assim: eu vou revidar mesmo porque eu não sou bobo, eu não levo desaforo para casa, é aquela coisa toda. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Se alguém te der um tapa, você vira o outro lado. Quer dizer, não fica revidando. Jesus nunca ensinou violência. Você revidar o mal com o mal, isso aí só aumenta mais a maldade. Nós temos que vencer o mal fazendo bem. E nós não somos bobos, nós somos cristãos, nós somos separados do mundo. Amém? Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse vídeo, por essa palavra, que nós possamos, ó Pai, crescer espiritualmente a ponto de colocar em prática no nosso dia a dia. Porque nós não devemos ser cristãos apenas em coisas que convêm para a gente, mas em todas as coisas, inclusive nas coisas difíceis. E não devemos ser violentos. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que a paz de Cristo reine sempre no nosso coração. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que ela possa ter vontade de crescer espiritualmente e assim conhecer mais o Senhor. E o conhecimento de Ti é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Amém. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Alexandre quer dar um recado sobre assim, nós agradecemos sempre o apoio que nós sempre recebemos, as orações, temos certeza que sempre oram por nós, pelo nosso programa da Igreja Evangelho Total, do pastor Cláudio, da pastora Silvana, do pastor Carlos. Eles estão em Curitiba e nós podemos acompanhar os cultos sempre no domingo pela internet, não é? Então nós vamos deixar o endereço, os horários dos cultos de quinta e domingo, para aqueles que veem o nosso programa e se interessarem em casa, acompanharem a pregação do pastor Cláudio, do pastor Carlos, que são sempre edificantes e vale realmente a pena mesmo
porque eles ficam muito presos ao Evangelho, eles são muito honestos e pregam a mensagem de Cristo com amor, com discernimento. Isso é muito bom, isso é muito importante, nós precisamos valorizar num tempo onde existe muito engano em nome de Jesus, não é? E essas pessoas, esses movimentos, eles têm que ser valorizados. Nós recomendamos, porque para nós essa igreja tem sido de muito valor, amém? Amém. Então eu vou deixar o link na parte de comentários, é através do aplicativo Zoom. Então você participa na hora que está acontecendo, ao vivo, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.